Vamos então dar início ao estudo do Evangelho de Marcos, seguindo o itinerário do Evangelho. Iniciando agora com o primeiro momento do Evangelho, quando ele começa a apresentar Jesus. Para isso, precisamos localizar o nosso texto no contexto do Evangelho. É o que vamos fazer agora. Nós temos, logo no início do Evangelho, uma indicação do seu título, que está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo. Logo depois, nós temos a apresentação da pessoa de João Batista, que é aquele que vai introduzir a pessoa de Jesus. Está aqui no 2 a 13, versículos 2 a 13 do capítulo 1. É a preparação para o ministério de Jesus. Nós temos ali João Batista, o batismo de João em Jesus e depois a estada de Jesus no deserto. Isso é a introdução geral do Evangelho. Logo a seguir vem o ministério de Jesus. O foco sai de João Batista e passa exclusivamente a Jesus. Isso vai até o 8:26, é a primeira parte do Evangelho. Por quê? Nessa parte, Jesus está andando na Galileia, anunciando o reino de Deus. A partir do 8:27, ele começa a se dirigir a Jerusalém, e aí então começa a segunda parte do Evangelho, que vai culminar nos relatos da paixão e da ressurreição. Nós vamos então localizar aqui, nessa primeira parte, o nosso estudo de hoje. Vamos começar com a leitura do título: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o título que Marcos deu ao seu escrito. Marcos fala do princípio. Esse princípio não é só literário, agora eu vou começar a escrever, né? Esse princípio tem o sentido de que agora está começando a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou dando a conhecer a vocês agora aquilo que Jesus trouxe. Está havendo, com o anúncio do Evangelho, um novo início. Nós sabemos que lá no livro do Gênesis, o texto começa falando: no princípio Deus criou o céu e a terra, ou seja, deu início a tudo, toda a história. Aqui nós temos também um novo início, o princípio, só que é o princípio do Evangelho. Que é Evangelho? A palavra grega, como muitos de nós sabemos, né, significa a boa notícia. Ou seja, o Evangelho é um termo grego que significa trazer um anúncio de bons acontecimentos. Acontecimentos absolutamente novos. E é interessante a gente observar como o termo evangelho, por exemplo, não é usado no Evangelho de Lucas. Ele não valorizou essa palavra. Mateus, que é um texto muito mais longo do que Marcos, usa o termo só 4 vezes. E Marcos usa 7 vezes. Isso significa que o termo é importante para Marcos. Ele tematizou a vida de Jesus, foi o primeiro que tematizou a vida de Jesus como o anúncio de um acontecimento muito bom, absolutamente novo. O primeiro enquanto escrito canônico que ficou para nós. Esse termo já é usado no Antigo Testamento. Cito aqui o texto de Isaías 52:7, que é bastante conhecido, né? Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia
a salvação. E aí aparece a palavra pés, que em grego é aqui no acusativo podes, euangelizomeno, ou seja, os pés daquele que está evangelizando, daquele que está trazendo a boa nova. Isso é o sentido do evangelho em si. Paulo usa muitas vezes o termo evangelho nas suas cartas. E aqui em Romanos nós temos um texto bastante forte onde ele define praticamente o que é evangelho. Ele diz: o evangelho é força de Deus para todo aquele que crê. Então ele liga aí a boa notícia de Jesus Cristo, que não é só palavra, mas é ação também, são os feitos de Jesus, a força de Deus para aquele que crê, ou seja, ligado à fé. E, finalmente, o texto de Marcos 10, 29 nos ajuda a entender melhor o que significa essa palavra evangelho para Marcos. Quando Pedro pergunta a Jesus, nós que deixamos tudo, o que nós receberemos? E Jesus responde, todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, etc., por causa de mim e do Evangelho. Esse texto nos aprofunda no sentido do que é Evangelho. Porque Jesus coloca no mesmo plano, por causa de mim e do Evangelho. Ou seja, ele equipara o Evangelho a ele mesmo. Por causa dele é a mesma coisa que por causa do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, então, não é outra coisa senão o anúncio do próprio Jesus. Seja o anúncio que Jesus está fazendo, seja depois, no tempo da igreja, o anúncio que a igreja, os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que vivem a sua fé, fazem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conteúdo daquilo que é anunciado. Por isso, Jesus é também o Evangelho nesse sentido. E Marcos finalmente chama a atenção para o nome de Jesus, um nome já completo, Jesus Cristo. Cristo é um título, não é? Um título messiânico, significa ungido, significa Jesus é o Messias. Aqui já aparece como se fosse o sobrenome de Jesus, na tradição cristã, mas Marcos faz a chamada para o fato de que ele quer anunciar o Evangelho de Jesus, que é o Filho de Deus. E essa ligação de Jesus com o Filho de Deus vai aparecer em todo o Evangelho, mas aparece em alguns momentos específicos. Marcos chama a atenção para alguns momentos específicos, que estão aqui citados nesta última linha do slide, né? No início do Evangelho ele fala, Marcos fala, Jesus, Filho de Deus. Logo depois, no batismo, os céus se abrem e o Pai fala, tu és meu filho. Vejam a ênfase na filiação divina de Jesus. Lá no momento da transfiguração, capítulo 9, versículo 7, o Pai não fala mais diretamente a Jesus, mas fala para os circunstantes. Este é o meu filho. Então a gente vê o evangelista marcando, no decorrer do seu texto, essa chamada, lembrando, Jesus é realmente o Filho de Deus, por excelência, o Filho próprio de Deus. E, finalmente, o Evangelho vai culminar aqui, no capítulo 15, 39, quando Jesus morre, o centurião que está diante da cruz vai dizer o quê? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, nós vemos o que
nós chamamos de inclusão nos textos bíblicos, aparece muitas vezes começar e terminar um texto mencionando aquilo que é muito importante e para o qual se quer chamar a atenção. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e aí chega no final, mesmo após todo o processo diante do Sinédrio, diante de Pilatos, a cruz, um pagão diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Com isso a gente vê também que o evangelista Marcos, ele quer dirigir o seu evangelho não só àqueles que provêm do judaísmo e que se converteram a Jesus, porque ele coloca como o grande que está fazendo essa proclamação de fé um pagão, um romano. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus.